episódio do EixoCast. Esse mês nós estamos no mês da mulher, então por isso nós vamos trazer muitos assuntos bem relevantes para nós, né, mulheres na liderança. Comigo está aqui a Andréia. Oi Andréia, tudo bem? Muito bem-vinda novamente. Oi Ana, obrigada, um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, para conversar um pouquinho com essa mulherada aí sobre o que é o nosso papel na liderança, né? E como tornar esse papel um pouco mais leve, né? Sim, nós somos muitas mulheres líderes, muitas mulheres empreendedoras. Isso mesmo. Tá. Mas lembrando que não é só para as mulheres, obviamente, né, que a gente está fazendo esse episódio. Mas, assim, é claro que a gente vai puxar um pouquinho de sardinha ali pra gente, mas, homens, vocês são muito bem-vindos, né, ao nosso episódio de hoje. Já aproveita, já deixa seu like aqui, já comenta se aparecer alguma dúvida ali durante o episódio. Deixa comentário aqui embaixo que a gente vai responder com o maior prazer. E compartilha, né, com todo mundo aí que você acha que vai se interessar muito por esse assunto. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito interessante, a gente vai falar sobre comunicação, certo? Isso mesmo, Ana. Hoje a gente vai falar de comunicação e de como a gente pode se aproveitar um pouco mais de características que as mulheres têm para tirar proveito e facilitar essa comunicação, ter uma comunicação muito mais assertiva, né? Exato. Existe uma diferença em como a pessoa, a partir do momento que se torna líder, ela tem que se comunicar de forma diferente, né? Tem algumas coisas ali que são características de uma pessoa que é líder, né, na comunicação? Principalmente puxando pra gente, né? Pra nós mulheres, né? Sim. Eu entendo que a comunicação é uma arte, né? E é a maior dificuldade. Muitas guerras acontecem por problema de comunicação. Então, assim, a gente precisa realmente entender quem será o nosso interlocutor. Isso sempre, né? Isso seja em casa, seja no trabalho, a gente precisa sempre compreender as características desse nosso interlocutor. Então, e eu entendo que a mulher tem uma sensibilidade maior para isso e a gente tem que se aproveitar dessa sensibilidade. Sensibilidade que comumente a gente é criticada por essa sensibilidade. Aqui é um excelente momento da gente utilizar isso, entender porque assim, a gente tem uma capacidade de compreender o contexto sem que palavras sejam ditas. Então a gente sabe como a pessoa com quem a gente está falando está se sentindo, a gente consegue ter um feeling sobre como essa pessoa está se sentindo e isso vai nos ajudar na condução dessa conversa, né? Então esse é a primeira dica. Se utilizem da sensibilidade para perceber qual é o tom, qual é o caminho que você precisa tomar nessa sua comunicação com esse interlocutor. E é muito engraçado porque, assim, né, vivendo em épocas agora de remoto, né, de home office, enfim, eu acho, né, particularmente falando, que essa característica a gente conseguiu aguçar muito. Em que sentido? Às vezes a gente está conversando aqui, né? Nem sempre as duas pessoas estão de câmera aberta. Esse é o primeiro ponto, né? Então a gente vai ali só pelo tom de voz mesmo, como a pessoa está falando, enfim. A gente consegue perceber que ela não está num dia normal, né? Seja para estar mais feliz, seja por tô preocupada, seja, né, por não estar tão legal assim, tão triste. Ou tô um pouco triste. E é engraçado que, particularmente, eu percebi que isso melhorou muito em mim depois, né, que a gente mudou para o mundo remoto. Então, e como que eu vejo isso, né? Às vezes a gente está todo mundo de câmera fechada numa reunião, né? E aí eu percebo que, né, tal pessoa não tá tão legal. E aí, às vezes, eu converso com outra pessoa, com outros, né, pares ali, do tipo assim, você percebeu que, né, a pessoa não tá tão legal hoje? Aí, se é um homem, não, passou batido. Né? Se uma mulher, poxa, percebi também me preocupei. Então, assim, é muito engraçado como a gente consegue perceber, né? Fora assim, tipo, toda a questão de linguagem corporal, né? Que a gente sabe que tem muito a dizer, né? Mas no tom de voz, né? Como a pessoa fala ali, a gente consegue perceber também, né? Você sentiu isso nos últimos anos? Sim, é muito nítido. E esse negócio que você comentou aí da câmera fechada, tornou um pouquinho mais difícil porque você não vê o quanto a pessoa está conectada ali contigo naquele momento, né?
Mas essas coisas que você comentou aí, do tom de voz e até do silêncio. Então, a gente conhece as pessoas, falando agora de líderes, a gente conhece o time que está com a gente. Então, a gente sabe quais são as características de cada indivíduo. A gente sabe como ele se comportaria em determinada situação. Então, realmente, eu percebo que essa sensibilidade ficou muito mais aguçada de perceber, mesmo que eu tenha um monte de câmera aberta, de conseguir mapear e entender o estado de espírito de cada indivíduo naquele momento. E isso é extremamente relevante, né? Porque a gente não pode esquecer que esse distanciamento também trouxe algumas outras questões psicológicas para as pessoas, né? Então, a gente tem que realmente estar muito atenta a isso. E de novo, meninas, essa sensibilidade que a gente tem da nossa essência, a gente tem que aproveitar isso. E é engraçado, né? Porque a gente tem uma visão mais multifocal das coisas. Então, a gente consegue perceber cada um dos indivíduos que estão ali e como eles estão se comportando e como eles estão se sentindo com relação àquele momento. Então, eu tenho como prática, sempre quando eu percebo que tem alguém ali que está fora do comportamento, eu vou chamar de padrão, né, mas o comportamento comum dele, eu costumo pedir uma conversa individual para entender o contexto, porque daí, de novo, né, você está criando uma relação de confiança, você está criando uma interação e você está, de novo, praticando a empatia, que a gente fala bastante que é uma outra característica que as mulheres costumam ter bem forte, né? Então, a gente, quando tem essa preocupação e esse cuidado, a gente começa a criar elos muito mais fortes. E isso, para a mulher, também é positivo na liderança. Concordo. É a questão da escutativa, né? É engraçado, né? A gente sempre fala sobre isso, mas não é só escutar, né? É saber como escutar, né? É pegar essas nuances ali na fala das pessoas do dia a dia, né? Isso mesmo. E daí, aí, quando a gente fala de escutativa, a gente tem uma questão que as mulheres precisam, talvez, trabalhar um pouquinho, que a mulher fala bastante. A mulher costuma falar muito. Então, quando a gente está falando dessa questão da escutativa, a gente tem dois ouvidos, né? Minha mãe sempre falava isso, tem dois ouvidos e uma boca. Então, a gente vê assim porque a gente tem que escutar muito mais do que falar. E quando a gente está nessa relação de perceber que a outra pessoa está com alguma questão em que a gente quer conseguir junto trabalhar o tema, então a gente precisa ouvir mais. Eu tenho uma característica em mim que é essa questão da observação. Então, tem a sensibilidade da observação. Eu gosto de ouvir bastante. Eu também falo bastante, mas eu gosto de ouvir bastante, de perceber as palavras até que as pessoas usam, porque isso também fala sobre o estado de espírito delas. Então, eu gosto dessa observação e isso ajuda nessa questão da escutativa, né? Você entender um pouco mais, você parar para escutar. E quando é parar para escutar, não é só receber as palavras, né? É ter o interesse genuíno naquilo. Porque tem um problema também que o remoto nos trouxe, que a gente é hiperconectado, né? Então, eu estou aqui falando contigo, daí tem uma mensagem pingando no WhatsApp, tem uma ligação entrando, e daí isso é uma questão cultural que a gente precisa trabalhar um pouquinho. A gente acha que a gente é multitarefa, que a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E a gente não consegue. Então, a gente perde o foco. Se eu olhar para uma mensagem, eu perdi o foco, eu quebrei a conexão com a pessoa. Então, isso dificulta um pouco mais a comunicação. Eu vou ter que, de novo, me conectar a ela. E para realmente praticar a escutativa. Então, mulherada, a gente se cobra muito de fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. A gente pode baixar um pouquinho isso, porque isso está nos trazendo um problema de saúde mental. Então, É a questão do equilíbrio, né? Isso, a gente precisa entender que se eu estou aqui agora falando com a Ana, eu estou aqui agora falando com a Ana. A mensagem que chegou ali, ela pode esperar um pouquinho. Então, para que a gente possa realmente ter essa conexão e praticar de verdade a escutativa, a escuta genuína, né? Onde eu estou só interessado no que a Ana está falando para mim. O resto do mundo parou nesse momento. Porque, gente, essa prática ela é extremamente importante, porque, de novo, quando a gente está falando de relação de liderança, o pilar disso tudo é a confiança. E
como é que uma pessoa vai confiar na outra se eu estou contando, se eu estou comunicando alguma questão para o meu líder e o meu líder, de repente, tirou o olho de mim. Então, eu quebrei aquela comunicação, eu já não me sinto mais em primeiro plano. E daí cai por terra a empatia, cai por terra tudo, porque a gente não está conectado de fato. Então, esse é um ponto bem importante quando a gente fala de comunicação e quando a gente fala de geração de confiança dentro da equipe. Legal. Eu vou aproveitar, André, que você falou de um monte de coisa aí, falou sobre empatia, escuta ativa, comunicação, enfim, e falar para as pessoas que estão assistindo aqui a gente, que aqui embaixo a gente vai deixar no comentário fixo um link para um checklist, um guia do que a gente está falando aqui. Falar assim, poxa vida, como é que eu vou pegar tudo isso, né? Essa saladona de coisas que vocês estão falando aqui e conseguir entender se eu estou, né, dentro disso tudo aqui, se eu tenho isso daqui, se ainda me falta, enfim. Aproveitem, baixa esse guia que está aqui embaixo e vocês vão conseguir perceber quais são os itens, né, necessários ali para alcançar essa comunicação assertiva, né? Tudo que a gente está falando aqui. Então, colocar isso em um pouco mais roteirizado, digamos assim, né? Então, para ver quais são os passos ali que eu preciso seguir. Mas vamos lá. Andréia, você falou muito sobre a cultura, sobre como a gente se comporta, enfim, né? Muito sobre sociedade, enfim, a gente sempre traz esse tema aqui, mas falar sobre a sociedade, como a gente foi educado, enfim, tudo mais, né? E eu percebo, principalmente agora também, voltando ali para o remoto, a gente não tem ali, às vezes, a gente ultrapassa ali a fala de outra pessoa. A gente sempre faz isso daqui, mas como a gente sabe que sem intenção, né? Enfim, não é numa questão de querer mostrar mais que a outra pessoa, a gente tem muito essa questão de não ser ouvida até o final. Então, a gente não fala até o final e é interrompida, né? E isso acontece em conversas, né, informais principalmente, mas nas formais elas ficam mais ou menos assim, não ficam tão legais. E a gente, como mulher, a gente começa ali, tipo, desculpa, né? Desculpa, vou falar alguma coisa. A gente pede muito mais desculpa do que deveria, né? Eu percebo isso, assim, a gente tem essa cultura de pedir muito mais desculpa, né? Por que a gente faz isso, né? A gente realmente precisa pedir desculpa o tempo todo? Isso é uma prática legal, é bem vista, né, na liderança, no mundo empresarial? Antes de eu falar sobre isso, eu queria voltar lá para o checklist, tá, Ana? Então, só para puxar um tema aí para as meninas que baixarem esse checklist e forem responder, sim, ó, muitas vezes vocês vão perceber, putz, falta muita coisa em mim. Mas não tem problema, porque nós estamos em constante aprendizado. E outro ponto, então, a gente pode se desenvolver. Não se cobrem tanto, porque a gente já é cobrado demais. Se a gente ainda fizer essa autocrítica e está em constante cobrança, a gente trava e a gente sofre. E isso não vai nos levar a lugar nenhum. Então, se cobrem menos. Não tem todas as características e a gente, na maioria das vezes, não vai ter todas as características. Não somos perfeitas. Então, a gente tem que, de novo, potencializar o que a gente tem de bom. E trabalhar o que a gente não tem de tão bom para que isso não fique tão gritante, não nos prejudique, não prejudique o nosso time. A gente vai ter que pedir desculpa. Isso, perfeito. Porque é isso, e assim a gente vai falhar, gente. Mesmo característica que a gente tem forte, vai ter um dia que eu não vou estar bem, que de repente eu não vou conseguir praticar uma escutativa, que eu não vou interromper uma pessoa. Isso a gente também, se for ver esse trabalho remoto, ele dificultou um pouco isso, porque a gente se atravessa o tempo inteiro, porque tem o delay, tem a questão de que eu não sei se ela terminou totalmente o que ia falar e eu vou falar em cima, tem a questão da nossa capacidade de memorizar as coisas, às vezes a gente não quer perder o tema e deixa eu puxar um gancho aqui, deixa eu falar um pouquinho. Então, o remoto também trouxe isso, da gente se atravessar um pouco mais nas conversas e, às vezes, não deixar concluir. A questão de desculpa, eu acho que desculpa já está quase igual a falar bom dia, né? Que a gente fala, às vezes, só por hábito e que a gente tem que perder. Que a gente acha que a gente tem que se desculpar o tempo inteiro. A gente acha mesmo, porque isso é cultural mesmo, Ana, essa questão da gente achar que a gente é menos, que a gente
tem culpa das coisas, essa culpa que vem da maternidade, eu acho, a gente sai da maternidade achando que a gente tem culpa das questões que acontecem, que a maioria das vezes a gente não tem muito a ver com isso. Então, eu acho que sim, é uma questão da gente se policiar um pouco mais. E a gente podia trocar, ao invés de desculpa, pedir com licença, eu gostaria de falar agora. É verdade, é verdade. Talvez a gente, porque tudo é questão de prática, gente. Então, a gente, acho que desculpa é uma palavra tão bonita de ser dita, que a gente não deveria trazer para esse contexto de todo um momento a gente pedir desculpa. Porque daí não é desculpa de fato, né? É o com licença, eu gostaria de falar. É verdade, não é desculpa de lá de dentro, né? Não é desculpa de verdade, né? Porque a gente não cometeu nenhuma falha. Então é uma desculpa no sentido de só um pouquinho, agora é minha vez. Ou eu preciso desse espaço, ou me deixe concluir. Então, e eu acho que assim, você comentou aí na tua pergunta que a gente é muito interrompido. Então, a gente vai precisar se posicionar. Então, a gente precisa. Eu sei que às vezes no nosso ambiente é difícil, porque pode ter pessoas mais difíceis. Então, a gente, de novo, traz a nossa sensibilidade de perceber no momento que foi interrompido, deixa a outra pessoa terminar, não tem problema nenhum. Para falar, eu gostaria de retomar o tema, porque eu preciso concluir. E não tem problema nenhum fazer isso. Você não está sendo arrogante, você não está sendo grosseira, você não está sendo nada fora do que é aceitável. Então, peça para terminar o seu raciocínio. Não deixe de expor o que você pensa, porque você foi interrompido. Então, se posicione. Então, esse é um outro conselho, porque a gente vai ser interrompido várias vezes. A gente vai dizer que a gente vai ouvir que a gente está falando besteira. Então, para que a gente consiga ter a nossa tese de defesa, então a gente precisa, para reuniões, para essas situações de debate, de possível debate, a gente tem que estar preparado. E, de novo, a mulher tem, daí a outra capacidade que a mulher tem. Não que o homem não tenha, mas que é bastante comum nas mulheres, que é essa facilidade de conexão das coisas, essa visão mais sistêmica das coisas. A mulher tem isso muito forte, de conseguir perceber conexões que, por vezes, os homens não conseguem perceber, porque o homem é mais imediatista. Por mais que o homem tenha o cérebro do homem tem uma percepção melhor do que das mulheres para a questão espacial, mas para a questão das relações e de processo de organização das coisas, a gente tem uma facilidade um pouco maior. Então, se preparem. Sempre que a gente vai preparado para uma reunião, sempre que a gente vai preparado para uma conversa difícil, porque conversas difíceis acontecem, a gente vai ter as respostas. E assim, não tenham vergonha de ensaiar. É verdade. E sempre tem as rotas alternativas. Então, assim, eu tenho bastante interação com clientes em projetos, então sempre eu coloco todos os Cs. E se ele perguntar isso? E se a gente for para esse caminho, quais são as respostas? Porque torna a conversa mais fácil, porque você está preparada, o teu nervosismo não vai te influenciar, né? Talvez não dar a resposta que o cliente está esperando, não dar a resposta que o teu parceiro que o teu time está esperando. Então, se prepare. A gente fala bastante de feedback quando a gente está falando de liderança, né? Então, no momento de feedback, você precisa. Então, já fiz diversos cursos de feedback e sempre é bom a gente voltar e refazer, até porque as coisas estão mudando, o estilo e o formato de feedback ele vai mudando ao longo do tempo, né? Então, não é porque a gente fez lá há 5 anos um curso, hoje em dia tem outras técnicas, tem outras formas. Mas, assim, questões que são importantes quando a gente vai falar, porque é uma comunicação que precisa ser genuína, a gente voltando lá para a comunicação genuína. A gente precisa estar muito bem preparado e a gente precisa estar bem. Então, se você não está bem emocionalmente, isso vale para todo mundo. Evite conversas difíceis naquele momento, porque certamente você vai sair do prumo.
Porque E eu, você... eu te Pode falar. interrompendo. Não, pode falar. Não, e assim, falando, né, de novo ali, trazendo uma experiência minha, né? Eu já, por vezes, cancelei conversas porque eu não estava muito bem. E eu acho que uma coisa. E nem era uma conversa difícil, tá? Era só Uhum. conversa mesmo de trabalho. E eu acho muito importante quando você vai iniciar uma conversa, por exemplo, eu vou iniciar uma conversa agora com a Andrea. Eu tô bem? Primeiro, né? Eu tô bem para essa conversa? Ah, tô, né? Andrea, você também tá bem para essa conversa? Ah, André, também tô bem. Ah, então, ok. Se tá bem para as duas pessoas, assim a gente começa a conversa. Caso contrário, não tem nenhum problema da gente adiar, né? É isso aí. Porque a probabilidade de ser muito mais produtiva a conversa quando ambas as pessoas estão bem, né, é muito maior. Então, Perfeito. aprender a falar não no momento Isso. certo, eu acho que isso é muito interessante, né? A gente, até um outro tópico aqui que eu queria trazer, essa questão do falar não, né? Muitas vezes, conhecendo as pessoas, e aí também vai um pouquinho assim né, de conhecer a pessoa do seu time, você não vai oferecer determinada coisa, não vai pedir determinada coisa, porque sabe que a pessoa não vai te falar não, mas também não vai conseguir te entregar, né? Então, isso a gente é uma percepção muito boa. E isso vale muito pra gente. Então, por Uhum. exemplo, eu vou pedir alguma coisa para a Andrea, e se a Andrea falar, vou fazer, mas com aquele peso assim, do tipo assim, ai meu Deus, eu falei para ela que eu ia fazer, mas não sei como, poxa, fala não, né? Não tem nenhum problema, você não vai ser julgada por isso. Você vai ser muito mais julgada se você falar sim, né? Se comprometer com determinada coisa e não entregar, do que falar não, não posso entregar, né? Eu não sei se você pensa da mesma forma, mas para mim o falar não é muito difícil. Mas a partir do momento que você aprende, sua vida fica muito mais fácil. Eu falo sempre nos projetos onde eu estou, ou nos times que eu lidero, que o não pelo não a gente precisa cuidar, né? Porque às vezes a gente só fala não instintivamente. Não, não dá. Mas a gente não parou para avaliar. A gente pode dizer, não dá nesse momento, ou eu não consigo sozinho, eu preciso de ajuda. E não tem problema nenhum com relação a isso. Isso é muito mais digno e muito mais profissional, que é isso que tu está falando. Essa questão a gente fala sempre em projeto que é melhor ficar vermelho antes do que roxo depois, porque é muito ruim você não cumprir um compromisso, porque no momento que você deu o teu sim, você está colocando a tua cara ali, a tua competência ali na frente. Não que no meio do caminho não possa acontecer coisas, mas de novo, se acontecerem coisas no meio do caminho, chame e daí tenha uma comunicação franca. Seja claro e objetivo no que você quer falar. E deixe claro qual é o impacto daquela ação que você vai tomar. Então, são alguns pilares quando a gente está falando de comunicação para que ela seja assertiva, que são muito importantes. É a transparência, a clareza, a objetividade, porque quando a gente começa a contar uma história muito longa, com muitas voltas, a gente perde a pessoa que está do outro lado nos ouvindo. Então, seja objetivo e explique explicitamente qual é o impacto. Uhum. O que vai acontecer se eu for por esse caminho? Então, isso tudo facilita muito a comunicação. Facilita, cria essa confiança. E eu vou estar sempre falando de confiança, porque comunicação, para mim, tem muito a ver com confiança. E um ponto que é importante quando a gente fala de comunicação é confirme se o outro lado entendeu o que você quis falar. Porque a nossa língua portuguesa, ela é difícil. Porque tem palavras que querem dizer muitas coisas. Uhum. E a gente tem um mau hábito de achar que o óbvio não precisa ser dito. E sim, o óbvio precisa ser dito, porque o óbvio para mim não necessariamente é o óbvio para Ana. Então, são algumas questões, e isso a gente está falando de forma genérica na comunicação. Então, mulherada, vamos lá, a gente tem uma capacidade, a gente tem uma sensibilidade de perceber o nosso interlocutor, como ele está. A gente tem uma capacidade de conectar as coisas. A gente tem uma capacidade de síntese e objetividade, por mais que a gente fale demais. Mas a gente tem essa capacidade de contar essa jornada, de explicar. Então, vamos nos utilizar dessas habilidades que nós temos. Elas são fortes aliadas para uma comunicação assertiva.
E é muito legal você falar sobre essa questão de, eu já fiz ali cursos de feedbacks anteriormente e tal, porque tudo isso que a gente está falando aqui, eu entendo, né, que seja a liderança moderna, ou seja, não se falava disso há alguns anos atrás, né? Era impensável alguém falar não para o seu líder, né? Que na verdade nem era líder antigamente, era chefe, ou É aquela chefe. palavra feia, né, desse nível. Então, assim, não se falava não, imagina, né? Se ele está falando, ele não está nem pedindo, ele está mandando, né? Então, assim, é muito importante a gente, né, no nosso dia a dia ali, se a gente quer ter uma empresa inovadora, se a gente quer pensar para frente, a gente se reciclar o tempo todo. Então, o que a gente está falando aqui hoje sobre não, falar não, se entender, se cuidar, falar um não de uma forma que as pessoas consigam entender o porquê você está falando não, e não é um não porque eu não quero fazer, né, um não com motivo, pode ser que o que a gente está falando aqui daqui a pouco, daqui a alguns anos, já não valha mais, né? E é importante a gente estar atenta a isso o tempo todo. Então, hoje, né, a gente está falando para uma geração que está entrando. A gente também vai falar sobre geração no futuro, mas uma geração que está entrando no mercado de trabalho agora. A gente está falando de uma geração que já está há muitos anos no mercado e que pegou essa chefia anterior, eu sou uma delas. E tem pessoas que ainda são de outras gerações antes da minha. Então, a gente está lidando com muitas gerações diferentes. O que eu estou querendo dizer com isso tudo? O tempo todo a gente precisa estar atento a esse tipo de coisa. Então, a gente está falando sobre um não aqui, né? Um não com motivo, mas pode ser que amanhã ou depois a gente não tenha mais isso, né? A gente já se elevou um pouco, a gente retrocedeu, enfim, os tempos mudam, né? O tempo todo, e é importante demais a gente estar o tempo todo se reciclando ali, tanto na questão do feedback como na liderança, na questão da liderança como um todo, né? Então, acho que é isso. Assim, é muito importante quando você traz isso, André, que a gente precisa se reciclar, né? A aprendizagem não para nunca. E, de novo, né, não é porque eu fiz um curso uma vez que eu não preciso mais voltar nesse tema. É isso que tu está falando. As coisas evoluem, a sociedade evolui, as pessoas evoluem, as relações mudaram muito. A gente está falando no remoto, de lugares muito distantes, entendeu? Então, tudo isso mudou. Isso não era possível de se imaginar 20, 30 anos atrás. Então, a gente precisa estar em constante reciclagem. Então, eu digo sempre para o pessoal que eu já comentei em outro episódio aí, eu falo para o meu neto, você vai começar a estudar agora e você não vai parar nunca mais na sua vida. Então, leiam muito, escutem podcasts, porque a gente tem muito conteúdo bom e acessível aí, que pode nos ajudar a moldar o nosso momento, porque a gente tem que estar sempre se adaptando. Então, essa é a outra dica. E a mulher tem facilidade de se adaptar. Então, Muita, eu né? estava Muito resiliente. lendo um artigo ontem que falava: mulheres não são multitarefas, mas elas têm a capacidade de mudar o foco delas muito rapidamente. Então, o tempo de setup da mulher talvez seja um pouco menor. Então, esse é um diferencial. Então, não é multitask, é foco dinâmico. Então, a gente tem essa capacidade de adaptabilidade muito grande. Então, se utilizem disso, dessa habilidade que é forte nas mulheres, para estar se reinventando. Porque é isso, a gente todos os dias está tendo que aprender coisas novas, tendo que deixar de lado práticas antigas que funcionaram até aquele momento. Então, é importante a gente estar em constante reciclagem e aprendizagem. Você falou uma frase muito bonita ali, né? E eu adoro quando as pessoas falam isso e eu paro para ouvir o que a pessoa tem para falar quando eu escuto esse tipo de frase que você falou, né? Eu li um artigo, eu estudei determinada estatística, eu tenho esses dados aqui, enfim. Eu acho isso incrível, porque assim, dá uma credibilidade muito grande, né? Eu sei o que você está falando e você sabe do que você está falando, né? Então eu vou parar para te escutar.
E como que a gente equilibra isso, né? Isso é um gatilho meu, tá? Coisas que eu paro para escutar quando eu vejo que pessoas estão munidas de informações para me passar aquele determinado conhecimento. E como que a gente equilibra isso, né? Você falou de uma forma tão tranquila, assim, tão sabendo do que você está falando, né? Com tanta propriedade, assim. E como que a gente faz esse equilíbrio, né? Como que a gente faz? Olha, eu sei o que eu estou falando, eu sou uma especialista porque eu estudei sobre isso, né? Sem ser arrogante. Uma linha, eu sei que é uma linha muito tênue, né? E você faz isso com muita propriedade. E quais são as dicas, né? Você consegue elencar isso, né? Como que você consegue fazer essa comunicação ali tão eficiente, tão natural? Eu comento sempre que quando a gente consegue trazer histórias, trazer fatos, porque é questão de fatos, trazer evidências, isso ajuda, falando nessa questão da fala com as pessoas, né, do compartilhamento de algum conhecimento com as pessoas. Quando você traz fatos e você mostra, eu obtive esse resultado, eu alcancei, eu percebi que esse tema eu consigo usar aqui dessa forma e a gente vai chegar nesse ponto. E pode ser que às vezes a gente não chegue, né? Porque as coisas vão acontecendo e a gente, por vezes, não consegue pensar em todas as possibilidades e alguma coisa escapa, mas daí é a nossa capacidade de estar lá perto, acompanhando e redirecionando. Mas eu entendo que sempre você trazendo evidências e trazendo fatos, contando uma história real na medida do possível. Às vezes ela é meio imaginária, porque a gente precisa conquistar as pessoas. E assim, tu falou aí que eu leio bastante sobre storytelling, eu leio bastante sobre design thinking. São coisas que ajudam a gente nessa construção dessa fala, construção dessa história. Então, de novo, eu falei lá da gente se preparar para as reuniões. Eu tenho que me preparar para como eu vou falar as coisas. Eu tenho que me preparar para dizer, olha, conforme o artigo tal, conforme o livro tal, conforme e assim, né? Um parênteses aqui. Muitas vezes as coisas, esses artigos, esses conteúdos, eles mudam na linha do tempo. Vamos para a história do ovo. O ovo era saudável, não é saudável? Ele vai mudando, ele vai virando de herói a vilão em poucos anos, porque os estudos vão se aprofundando. Então a gente precisa entender que nada é ali escrito na pedra e que a gente precisa conseguir conectar todas essas coisas e montar nossa história para gerar credibilidade no que a gente está falando. Uhum. Então esse é o ponto. Claro que quando algumas pessoas têm umas características um pouco mais fortes, até de tom de voz, isso ajuda. Então, tudo isso vai ajudar nessa fala para que eu consiga fazer com que as pessoas confiem no que eu estou dizendo. Então, acho que isso... E para organizar tudo isso, Ana, assim, né? Gente, a gente é dono da nossa carreira. A gente é dono da nossa carreira. E a gente precisa entender, e assim, tudo que a gente aprende, tudo que a gente se desenvolve, vai ser compartilhado com as empresas onde a gente está. Então, também é de interesse das empresas onde a gente está que a gente esteja atualizado. Então, isso a gente precisa entender. Esses dias eu estava conversando com uma mentora, que ela falou assim, André, eu posso fazer teu coaching, mas eu gostaria de fazer no teu horário de trabalho. Porque eu acho que esse desenvolvimento que você está buscando, ele é bom para você, mas ele é muito bom para a empresa. Então, a empresa precisa ter esse compromisso com você também. Então, meninas, separem um tempo na agenda de vocês para leituras, para ouvir podcast e que seja na agenda de trabalho. Sem culpa. Porque vocês estão sem culpa, porque vocês estão se desenvolvendo para a função onde vocês estão. Então, a gente precisa
precisa se despir dessa culpa, sabe? Uhum. Então, é bem importante isso, que a gente ocupe uma parte do nosso horário de trabalho também para buscar novos conhecimentos, porque a gente precisa estar em constante evolução. Uhum. É interessante isso, né? Porque muitas vezes a gente não vê isso como trabalho. A gente não entende que no momento em que a gente está fazendo uma leitura de um livro, que a gente está fazendo um curso, ou que a gente está ouvindo um podcast, para nos melhorar, né, como profissionais, a gente não vê isso como trabalho e a gente se sente culpada por estar fazendo, né, no horário de trabalho. Principalmente para empreendedoras, né? Por exemplo, ai Uhum. meu Deus, eu tinha que estar fazendo isso daqui para poder melhorar mais a minha empresa e não consegue entender que, às vezes, fazendo um curso, lendo um livro, é uma forma, né, também de melhorar. Escutar a gente aqui falando que muitas vezes a comunicação é extremamente importante, né? Que se educar é muito importante, isso faz parte do trabalho, né? Isso faz parte da nossa vida profissional, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Então a gente tem que separar um tempo na nossa agenda no horário comercial, não que a gente não vai estudar fora do horário, porque assim, eu às vezes perco o sono à noite, primeira coisa que eu faço, pego meu celular e eu vou pesquisar coisas. Eu Uhum. começo a ler, porque eu gosto muito de consumir conteúdos. E assim, um ponto, eu gosto de consumir conteúdos que se contraponham. Porque eu digo sempre em algumas consultorias que eu já prestei, que não tem situações que não tem certo e errado. Existem escolas, existem linhas de atuação, e a gente vai ter que escolher uma. E no momento que a gente escolher uma, a gente tem que seguir aquela uma e esquecer que existe outra forma de fazer. Esquecer é meio forte, né? Mas deixa lá, porque foi essa linha que eu escolhi, porque quando eu analisei, eu entendi que eu ia chegar nesse ponto seguindo essa linha. Porque tem muita coisa aí que, vamos falar aí de gestão de projeto tradicional, gestão de projeto ágil, se matam, porque Não tem como coexistir. tem. Então é legal conhecer os dois e entender o que tem de bom de cada um e juntar. Ou entender, eu vou seguir para a realidade do meu negócio, o ideal é que eu siga essa linha. Ou para a realidade de uma área do meu negócio, que eu siga essa linha. Mas para outra área, vamos falar de novo de ágil e projetos tradicional, preditivo. Quando eu falo de uma fábrica de software, que eu tenho que montar um orçamento, que eu tenho que não tem como eu só ser ágil. Eu preciso fechar um escopo, eu preciso, que são premissas que no ágil não existem, né? Eu preciso fechar um escopo, preciso ter um cronograma, preciso saber quando eu vou entregar. Então, uma fábrica de software não dá para ser ágil purista, mas ela pode trazer práticas do ágil, ela pode fazer entregas frequentes, porque o tradicional não diz que eu não posso fazer entregas frequentes. Então, tem algumas coisas que eu posso fazer a combinação. Mas, para outra linha, quando eu falo de um projeto de escopo aberto, eu posso usar o ágil purista. Então, não se prendam muito no esse é certo, esse é certo. Não aprendam e entendam para o contexto, para o momento de vocês, quais são as melhores práticas. Isso vale para tudo. Uhum. Isso vale inclusive para a comunicação, que assim, a comunicação com a Ana funciona de um jeito, a comunicação com outra pessoa vai funcionar de outro. Então a gente tem que entender, tem que ter uma caixinha aí de ferramentas, de técnicas, para que a gente possa saber qual é a melhor a ser usada naquele momento, porque ela vai variar de pessoa para pessoa. Então, Em para que a resumo, gente tenha. meninas, estudem. Estudem, mas estudem porque isso é positivo para vocês, isso é bom para vocês, isso vai trazer segurança para vocês. Não se cobrem, hoje eu não consegui ler o artigo que eu queria ler. Tá tudo bem, porque você também, para o aprendizado, precisa estar bem. E às vezes a gente precisa colocar as pernas para cima e falar: para, gente, hoje eu quero só me esparramar. E tá tudo certo, não se culpem nem peçam desculpa por isso.
Muito bom, muito bom. Andréia, vamos aqui, só deixar assim, né, em resumo, né, tipo, meninas estudem, por onde começa, né? Por onde que eu começo? Entendendo que comunicação é extremamente importante ali para minha empresa, para minha inovação ali como empreendedora. Por onde que eu começo, né? Você deu um monte de dicas ali, mas e a gente tem ali, né, o guia aqui embaixo também para ajudar, mas não só com comunicação, né? Então, o nosso guia está muito recheado de várias coisas, né? Mas aqui, focando mais na área de comunicação, por onde que eu começo? Né? Saindo desse podcast aqui, chegando na minha empresa agora, como que eu começo ali, colocar isso tudo que você falou ali em prática? Só comece. Porque às vezes a gente se preocupa tanto, e assim, né? Você vai começar, você vai. A gente trouxe um monte de dica aqui, né? Trouxe a dica de usar essa sensibilidade para facilitar a comunicação. Usar a nossa capacidade de objetividade, de organização das ideias e objetividade, de dar uma clareza. A gente sugeriu que a gente trabalhasse um pouquinho a questão da escutativa para que a gente falasse menos e ouvisse mais. De se desconectar quando a gente está falando com uma pessoa. Então, assim, veja o que você já tem de forte. Quais são os teus pontos fortes? E sempre que você for fazer uma conversa com alguém, se organize. Essa pessoa aqui, ela precisa que eu faça isso. E pegue um ponto e pratique aquilo naquele momento, naquela conversa, naquela reunião. Eu comentei também da preparação. Então, isso faz parte da preparação. Eu vou falar com a Ana às 9 horas. Primeiro, prepare o ambiente, porque ele te ajuda. Se você tiver um ambiente que não vai te gerar interrupções, isso te ajuda absurdamente. Então, prepare esse ambiente. E daí veja qual é a característica que você entende que deveria ser usada naquele momento com a Ana. E você vai aprimorando isso. E você vai melhorando. E se errar, não tem problema. Respira. E na próxima vez você tenta de novo. E é isso. O aprendizado só vem com a prática. A gente vai consumir um monte de livro. A gente vai ter um monte de conceitos e conteúdos na nossa cabeça. Mas para cada situação a gente vai ter que ter a sensibilidade de novo de entender que para esse momento é essa a ferramenta. Então, relacione lá quais são as características que você tem e potencialize, use muito essas características. Entenda que naquele momento é aquilo que você precisa usar para ter uma comunicação mais fluida. E com o tempo vai desenvolvendo um pouquinho, desenvolvendo um pouquinho, tá? Porque a gente tentar ser bom em tudo também vai ser um horror. Isso não existe, isso não existe. E isso vem desde a escola, né? Porque a gente tinha que tirar 10 em tudo. A gente tirava um 10 em português, a gente levava bronca porque tinha tirado um 6 ou um 7 em matemática. Mas, gente, é isso, né? É isso. Dá os parabéns por aqui e aceita. Fala assim, melhora um pouquinho aqui e tá tudo bem. Porque a gente não é bom em tudo. Então, potencialize o que você tem de bom. E dá uma reforçadinha no que você tem de não tão bom, de ponto a ser melhorado. Mas não tente buscar perfeição nisso, porque você nunca vai ser perfeito nisso. E você só vai ter o peso da culpa. Putz, falhei nisso. Mas entenda que tem as duas características boas que possivelmente vão compensar essa coisa que não é tão completa. Então, e de novo, né? A gente acho que já falou um pouco sobre isso. Se cerque de pessoas que podem te ajudar também. Porque é isso, rede de apoio, meninas. A gente precisa buscar pessoas que possam nos apoiar onde a gente tem coisas a serem desenvolvidas. Então, busquem pessoas para estarem junto com você. Quando você faz uma reunião, leva alguém junto. E depois chama essa pessoa e fala assim, o que tu achou? Peça o feedback. O que tu achou desse ponto? Porque isso vai nos ajudar. Porque, por vezes, a gente não se percebe.
Mas, assim, a principal dica aqui é: não se culpe se a coisa não saiu conforme o planejado. Não se culpe. Entenda onde houve desvios e se aprimore para a próxima. Mas sempre se prepare para cada momento desse. Mas André, eu fui pega no corredor e me puxaram para dentro da sala para eu falar sobre isso. É o momento de dizer não. Gente, eu preciso me preparar para esse debate aqui com vocês. Vocês me dão 2 horas, vocês me dão um dia, podemos falar sobre isso? Ou a gente pode começar a discutir sobre temas que eu tenho segurança de responder, mas entendam que eu não vou responder. Então a gente precisa ser muito transparente. E isso, gente, é muito positivo e saudável. Exato. Hoje em dia, né, isso é muito... tem muito valor, né? A partir do momento que você consegue falar não e consegue transparecer ali onde você não é tão boa, né? Pedir ajuda. É isso aí. Não tem problema nenhum com relação a isso. Exato. Então, acho que é isso, Andréia. Bom, meninas, né, se vocês chegaram até aqui... Meninos, se vocês chegaram até aqui, comenta aqui embaixo. André, qual vai ser a palavra de hoje? Não vai ser uma palavra só, mas vamos lá. Desenvolvimento constante. Ou desenvolvimento constante. Se você chegou até aqui, então, comenta aqui embaixo, desenvolvimento constante. Se ficou alguma dúvida sobre o que a gente falou, deixa aqui também nos comentários que a gente responde com o maior prazer. Se você ficou até aqui, curte esse vídeo, compartilha ele com o maior número de pessoas que você achar que esse conteúdo é interessante. Baixa o nosso guia que está aqui embaixo também para vocês verem, não só sobre comunicação, mas a gente tem outras coisas também, outros assuntos que a gente vai trazer nos próximos podcasts. Esse mês vai estar recheado de coisas muito legais ali, mais focado, lógico, em mulheres, mas sempre focado no empreendedorismo, para melhorar a sua empresa, para melhorar a sua liderança como um todo. Então, assim, são vários episódios esse mês. Eu espero que vocês estejam aqui com a gente. André, espero que você esteja aqui com a gente também, né, nos próximos. E, bom, é isso. Obrigada. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau.